Fala pessoal, espero que todos estejam bem aí, os familiares também, né, nesse período de quarentena. E já que a gente tem que ficar trancado em casa, que a gente aproveite esse período para aprender coisas novas. Então a gente vai dar sequência aqui no nosso curso de Python. Então no vídeo passado a gente aprendeu sobre List Comprehensions. E nesse vídeo a gente vai ver um outro tipo de Comprehension, que é o Dict Comprehension. Então é o mesmo conceito da list, só que ao invés de criar uma lista, a gente vai criar um dicionário. E a gente vai aprender também sobre um outro tipo de estrutura de dados que muita gente acho que nem ouviu falar no Python. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai primeiro definir uma tarefa e depois a gente vai criar um script para resolver essa tarefa e depois vai ver maneiras alternativas de resolver o mesmo problema, só que com os conceitos da aula de hoje, ok? Então a gente vai começar aqui criando um arquivo de texto que vai ter um monte de caracteres aqui. Bom, o objetivo é a gente criar uma função que retorna os caracteres distintos que aparecem aqui no texto e a quantidade em que cada um aparece. E a gente vai retornar um dicionário em que as chaves são esses caracteres e os valores são as quantidades em que eles aparecem aqui, ok? Bom, então vamos aqui criar um arquivo main.py para resolver esse problema. Primeiro a gente vai abrir o arquivo de texto e guardar aqui numa variável text. E aí a gente vai criar uma função que vai receber esse texto e vai retornar um dict, né, um dicionário. E esse dicionário vai ter um char aqui, né? E o valor vai ser a quantidade em que char aparece em text. Legal. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma lista de chars aqui e vai ver os caracteres distintos que aparecem lá no texto. Então a gente vai fazer assim, for same text. Bom, se ele é distinto, a gente não pode adicionar ele duas vezes na lista. Então a gente vai ter que ver se ele não tiver if not same chars, aí sim a gente dá um append. Bom, então aqui a gente vai ter os caracteres distintos do text. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma outra lista para as quantidades. Então a gente pode utilizar esse mesmo for aqui, né? Vamos reaproveitar esse for para incluir a quantidade. Então, se ele não estava lá, a gente adicionou, a gente vai inicializar aqui a quantidade dele para 1. Legal. Agora, se ele não tiver lá, na verdade, se ele já tiver lá, a gente vai incrementar o valor correspondente ao caractere para 1, né? Mais 1. Bom, então a gente primeiro precisa ver qual que é o índice, né, daquele char naquela lista. Então a gente vai colocar chars.index no C. Então ele vai me retornar a posição em que aquele char está na lista. E a gente vai usar esse índice para aumentar 1 aqui na quantidade. Ok? Bom, então aqui a gente tem duas listas. Uma que tem os caracteres e outra que tem os valores que eles repetiram naquele texto. Então, por exemplo, o U aparece 16, então se eu editar o texto e colocar mais um U, deveria estar 17 agora, certo? Muito bem, então o U aparece 17, o espaço 23, o A 6 e assim por diante. Agora é só a gente pegar esses valores e transformar num dicionário. Bom, para isso a gente pode criar um for aqui, for in range len chars, né, para pegar e dos índices de 0 até o último caractere.
E a gente vai ter que inicializar aqui um dicionário. E a gente vai incrementando esse dicionário aqui. Por exemplo, com D vai ser o char, né, que vai ser chars no índice I. E isso vai ser igual a quantidade no índice I. Certo? E agora a gente pode retornar o dicionário. Bom, e agora eu vou ter que dar um print aqui para a gente ver esse dicionário. Bom, criamos aqui um dicionário em que o U aparece 17 vezes, espaço 23 e assim por diante, né, igual aqui. Legal, resolvemos o problema. Só que esse código tá muito feio, né? Esse é um código típico de uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre Python. Então, ela vai resolver o problema. Só que de uma maneira não tão muito elegante, né? Muito eficiente. Então, a gente vai ver algumas outras maneiras melhores de resolver esse problema. Então, a gente vai criar aqui um func2, que vai receber o texto. Aliás, vamos copiar aqui e ver o que a gente pode melhorar aqui. Bom, primeira coisa que a gente pode notar é que esse chars aqui, a gente está criando uma lista para verificar os caracteres distintos no texto. Só que a gente está usando um for e uma condicional aqui, né, para ver se esse caractere está lá na lista chars. A gente pode usar uma estrutura de dados que chama set para resolver esse problema de uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um set para vocês verem. O set ele é criado como se fosse um dicionário, só que ao invés de chaves e valores, a gente coloca uma sequência de valores. Então aqui eu tenho 1, 2 e 4, e aqui eu criei um set de 1, 2 e 4. Então ele é bem parecido com uma lista, né? A gente pode adicionar, remover valores. Para adicionar a gente dá add. Então vou dar um add 3 aqui. E aí agora a gente tem valor 1, 2, 3 e 4. Ok? Só que qual que é a diferença, a grande diferença, né, do set para a lista? O set ele só contém valores distintos. Então, por exemplo, se eu adicionar o 3 de novo aqui, o set simplesmente ignora ele, porque o 3 já tem aqui. Então ele só vai armazenar valores distintos e é exatamente o que a gente está querendo aqui, né? Então, como que a gente poderia implementar isso daqui? A gente pode fazer o seguinte, inicializar isso daqui como um set. Então, vou colocar aqui, só que isso daqui o Python vai entender como dicionário, né? Se você quiser criar um set vazio, você tem que criar ele assim. Tá, e aí a gente pode for c in text chars.add c. E aí, vou dar um print aqui só para vocês verem que ele dá aqui um set que tem os valores aqui distintos, né? Não exatamente na mesma ordem que estava aqui anteriormente. Mas a gente tem os valores distintos, é isso que importa. Legal. Aqui a gente não pode acessar esse set como um índice, né? Com um índice. Por exemplo, eu vou colocar aqui A0 e aí ele vai dar um erro. Isso porque o set não tem uma ordem muito bem definida, né? Por isso que as ordens ali ficaram meio esquisitas. Então a gente não pode fazer isso. Se a gente quiser acessar eles dessa maneira, a gente tem que converter eles para uma lista primeiro. Então eu chamo list, né? E agora sim eu consigo acessar o primeiro valor, né? Que é 1. Ok? Muito bem. Vamos deixar isso aqui de lado e focar aqui então. Então a gente tem aqui o set e para a gente poder acessar ele com índices igual a gente faz aqui, é só a gente converter ele para um list. Certo? Muito bem. E essa quantidade aqui também a gente não precisa desse for, né? Porque a gente já aprendeu list comprehension. Então vamos deletar tudo isso daqui e usar um list comprehension. Então a gente precisa da quantidade
para os caracteres que estão lá repetidos. Então a gente tem a lista de chars e a gente vai fazer o seguinte, para contar existe um método, né, de alguns iteráveis que chama count. Né? Por exemplo, o string tem, a list também tem. Então a gente pode usar isso aqui, ó. Por exemplo, texto.count C, ele vai contar quantas vezes o C aparece em texto. Né? O C, na verdade, o que ele representa, né? O char. E aí, colocar for C in chars, né? Que é a lista que a gente criou aqui em cima. Então, para cada caractere distinto, a gente vai criar uma lista que vai contar, né, a quantidade que ele aparece lá. E aí a gente pode aqui criar esse dicionário, certo? Muito bem. Eu coloquei texto, né, não, mas na verdade é text. A gente vai rodar aqui e ele devolveu aqui um texto com os caracteres e as quantidades. Certo? Resolvemos o problema aqui de uma maneira um pouco melhor. Mas ainda dá para melhorar, né? Vamos tentar fazer isso aqui de uma maneira um pouco melhor. Vou colocar aqui func 3. E a gente vai dar o print no 3 aqui agora. Tá, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Bom, a gente não precisa usar mais esses fors simples aqui, né? A gente já aprendeu sobre comprehension. Será que o set também tem comprehensions? A gente pode colocar aqui um comprehension de set, que é igualzinho ao list comprehension. Então, C for C in text. E aí, ele vai ter o set de valores distintos, a gente converte para list e tá tudo certo. A gente tem aqui, de novo, o nosso dicionário com as quantidades. Ok? Muito bem. Tiramos um outro for. Vamos ver se a gente consegue melhorar ainda mais essa função aqui. Bom, aqui a gente está criando esse dicionário aqui, né, com for. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Existe uma maneira de criar dicionários que é bem interessante. A gente pode fazer o seguinte. Uma lista contendo uma tupla. E a gente pode fazer o seguinte. Nessa tupla, o primeiro valor é a chave e o segundo valor é o valor correspondente àquela chave. Então, se a gente fizer isso daqui, eu vou dar um print nesse quantity aqui. E eu vou tirar esse D aqui, para não dar erro. E olha que vai aparecer. Ops. Aqui tem que estar 4, né? Então, ele criou aqui uma lista que contém chaves e valores aqui, né? Contém uma tupla que tem o valor da chave e o valor correspondente. E agora a gente pode criar um dicionário a partir dessa lista, né, nesse padrão aí, nesse formato, com o comando dict. E aí ele vai retornar um dicionário e ele vai converter o primeiro valor dessa tupla para a chave e o outro para o valor. Então olha o que vai acontecer aqui. Ele criou aqui um dicionário com as chaves e valores que a gente quer. Certo? Muito bem, tá ficando melhor, mas ainda dá para melhorar mais, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Dessa vez, a gente não precisa inicializar isso daqui, né, do jeito que está aqui. A gente pode simplesmente criar um set chamando, né, convertendo o texto, na verdade text, para set. Então olha que interessante, a gente matou esse set comprehension, essa conversão aqui, e colocou aqui diretamente para cá. E a gente não precisa mais do índice, então a gente não precisa mais converter para uma list, nesse caso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 5, e vou colocar aqui 5, e agora em uma linha aí a gente conseguiu criar aqui
fazer a mesma coisa, né? Realizar a mesma tarefa. Inclusive, a gente nem precisava colocar aqui nessa variável, né? A gente pode simplesmente colocar um return aqui e colocar um dict aqui. Então, em uma linha, aí a gente consegue resolver esse problema, certo? Muito bem. Só que a gente está primeiro criando uma lista para depois criar um dicionário. A gente pode fazer isso de uma maneira melhor, não é verdade? A gente pode fazer de uma maneira aqui, diretamente usando um dict comprehension. Então, ao invés da gente criar essa list comprehension, a gente vai criar um dict comprehension, em que a gente vai ter chaves e valores dessa maneira. Então, chave, dois pontos, valor, para o C no set. Então, dessa maneira, a gente não precisa converter nada, ele já está criando diretamente um dicionário, certo? Então, vamos colocar aqui 6 e ver no que dá. Então, a gente conseguiu aqui a mesma resposta, né? O mesmo resultado com muito menos operações aqui. Mas será que dá para a gente melhorar ainda mais? Bom, dá para a gente melhorar ainda mais. Eu vou colocar aqui. E na verdade a gente nem precisava definir essa função aqui, mas tudo bem. A gente pode importar aqui do collections, então from collections import counter. Então existe um método que já faz isso lá no collections, que é um pacote aí que já vem com o Python. Vou colocar aqui counter text e aí a gente resolve este mesmo problema de uma maneira muito mais simples. E ele retorna aqui um objeto counter, que ele é basicamente um dicionário, só que ele tem alguns outros métodos, né, para facilitar. Então, por exemplo, se a gente quiser aqui most common 4, ele vai mostrar os 4 caracteres mais frequentes nesse arquivo. Então eu coloquei aqui, o 23 é o espaço, o H, o U e o D. São os caracteres mais frequentes ali. Então a gente pode utilizar esses outros tipos, né? Os counters, sets, dicts e etc. A gente pode usar o comprehension e os métodos, né, de alguns deles, que como o count, para facilitar a nossa vida. Então olha aqui, a gente resolve em praticamente 2 palavras esse problema, e antes a gente usava aí quase a tela inteira para resolver o mesmo problema. Então é assim que a gente vai aperfeiçoando, né, os nossos programas com conceitos um pouco mais avançados aí da linguagem Python, ok? Espero que vocês tenham gostado, dê um like aí para divulgar mais os vídeos do canal. Escreva aí se vocês sabem alguma outra maneira de resolver esse problema, vai ser interessante aí ver outras alternativas. E vejo vocês nos próximos vídeos. Então, até lá!